Gente, boa noite, né? Hoje a gente inicia mais uma aula e antes da gente iniciar, eu quero fazer algumas considerações. Hoje a nossa aula seria sobre glúten e lactose, alimentos sem glúten e lactose. Nós vamos ter 3 aulas, tá? Dentro desse tema. Então hoje eu decidi falar só sobre glúten. Na semana que vem eu vou elaborar receitas, tanto sem glúten quanto sem lactose. E em janeiro, quando retornar, a gente fecha dando a teoria de lactose, tá? Porque aí não pesa, não fica aula muito extensa com informações diversas, tá? Porque acaba que gera, né, uma certa confusão esse tanto de informação. Então, creio que vai ficar mais dinâmico dessa maneira. Então tá, pessoal. Na aula passada a gente falou sobre restrições alimentares, onde eu dei alguns exemplos para vocês e fiz, né, algumas visitas técnicas, né, para falar, né, um pouco de produtos substitutos, né, para certos tipos de restrição. E hoje a gente começa falando sobre a restrição de alimentos que contêm glúten. O que acontece, gente? Tem pessoas que têm intolerância ao glúten, né? E quando a gente fala de intolerância, a gente está falando da doença celíaca, tá? Qual que é o tratamento para esse tipo de doença? É um cardápio balanceado com alimentos isentos de glúten. Que já tem aveia sem glúten e esses alimentos eles se tornam tóxicos para quem tem esse tipo de intolerância. Então a pessoa que tem intolerância ao consumir esses alimentos, o que acontece? Ela sofre uma lesão no intestino delgado e com isso, gente, acontece o impedimento da absorção adequada dos alimentos. E dentre outros sintomas que a gente pode falar, eu coloquei aqui para vocês, como por exemplo, diarreia, obstipação intestinal, má absorção, perda de peso, déficit de crescimento, dermatite, disfunção tiroidiana, anormalidades relacionadas à menarca e à menopausa, dentre outros. Então, olha só quantos sinais e sintomas que são inclusos a quem tem, né? E para quem ainda, né, não descobriu que tem essa restrição ao glúten, né? Esses são exemplos de sinais, tá? Então a gente tem que ficar bem atento sobre essa questão. E aí, voltando nessa questão das fontes, né, de glúten que eu mencionei anteriormente, como por exemplo trigo, cevada, centeio, malte, aveia, o que acontece? Tem vários cereais que contêm glúten que eles são adicionados no processamento de outros alimentos. Qual que é o interesse disso? Qual que é a função disso? Dar espessamento e aumentar a vida de prateleira de outros produtos, como por exemplo, café instantâneo, achocolatado em pó, maionese, sopa, temperos, embutidos. Então tem vários produtos, né, onde é incluso algum cereal que contém glúten. E o que eu tô querendo dizer com essa questão? Os alimentos, gente, eles podem se contaminar com resíduos de glúten, seja na preparação, seja no ambiente, seja em talheres, utensílios. E aí é onde eu quero chegar. Vocês já viram vários produtos onde tem descrito contém glúten, não contém glúten. Essa informação, ela tem o objetivo de proteger o consumidor, tá? E aí é onde a gente fala dos celíacos, porque a pessoa que é celíaca, ela não pode consumir nada que tenha resquícios de glúten. Por isso que eu citei a questão. Se eu às vezes estou numa cozinha onde eu preparei pães à base de trigo, centeio, um exemplo. Chega um cliente no hotel ou no restaurante e ele faz o pedido de um pão sem glúten. Então, se eu não limpei a minha bancada direito, se eu não limpei a minha mão, o meu avental tá sujo com resquícios de farinha de trigo, eu tô colocando a saúde desse cliente ou desse hóspede em risco.
Por quê? Porque eu não tenho um ambiente propício para poder fazer esse tipo de produção. A não ser que ele seja completamente limpo, que seja um ambiente separado e seja só destinado para esse tipo de preparação, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado que um resquício mínimo que você pode pensar é capaz de prejudicar a sua receita, tá? Então, voltando naquela questão das informações das embalagens, onde fala contém glúten, não contém glúten, justamente, tá? É para proteger o consumidor que possa ter algum tipo de problema com esse componente. E aí, pessoal, não é novidade, né? Hoje em dia, essa questão da substituição dos ingredientes. Então, cada dia que passa, a gente vê essa questão de produção de alimentos sem glúten. Cada dia que passa, né, tem novas descobertas, né, de produtos que podem entrar nessa questão da substituição, até que a gente consiga um resultado, né, sensorial similar com os pães ou outro produto que é feita à base de trigo. E aqui eu vou falar para vocês sobre alguns tipos de farinhas, alguns outros substitutos, tá? E aí, por exemplo, pessoal, ó, a mandioca, o arroz, o milho e a batata já são alternativas que são bem viáveis para substituir o glúten. Porque além disso, eles conferem também características como elasticidade e gomosidade nas preparações. E aí o amaranto, quinoa, sorgo, que mais? Farinhas que são feitas à base de castanhas, elas também entram nessa questão da substituição do glúten. Só que por conta de outras propriedades que esses alimentos têm, eles já são usados em outras preparações, como por exemplo, bolos e biscoitos, tá? Porque por conta da proteína desses alimentos não oferecerem uma textura mais adequada a preparos de panificação, então elas entram nessas outras preparações, tá? E aí, gente, falando de uma forma assim um pouco mais detalhada sobre esses substitutos, né, em preparações que a gente pode usar, isentas de glúten, vamos falar do amido de milho. O papel do amido de milho nesses tipos de receita é o quê? Contribuir com a estrutura de massas e pães. Sem falar que ele também entra como espessante, né? Como vocês já viram no semestre passado, na disciplina de habilidades básicas, né? Que a gente viu sobre essa questão de espessantes. Então, ele também tem esse papel, né? Para produzir caldos, cremes, pudins e também na parte de produção de biscoitos, de bolos, tá? Então, ele serve também para espessar essas preparações doces. A farinha e o fubá, associado com algum tipo de gordura, já entra na produção de bolos e biscoitos, tá? A farinha de fubá também pode entrar como substituto de farinha de rosca, por exemplo, para empanar alguma preparação. Falando da mandioca. O amido da mandioca, ela já entra nessa questão de contribuir com a elasticidade e gomosidade das preparações. A fécula já tem o objetivo de espessar preparações, né, que são isentas de glúten. O polvilho azedo entra nessa preparação de biscoitos e pães. E a tapioca, que é obtida, gente, através da fécula da mandioca purificada, ela pode entrar também na produção de mingau, sorvetes, bolos também, biscoito, tá? E ela também pode ser acompanhada das bebidas que são feitas à base de açaí. A araruta, que eu já falei dela com vocês no semestre passado, porque ela entra como agente espessante, mas ela também tem outro objetivo em algumas preparações de biscoitos, sequilhos, né? Então, ela dá uma textura mais fina para esses tipos de preparações. Creme de arroz e farinha de arroz. Eles vão conferir maciez e coloração para algumas preparações. Só que o que acontece? Geralmente, as preparações que levam a farinha de arroz, ela tem que ser associada com outros tipos de farinha. Se a gente usa ela de forma isolada, ela fica com um aspecto quebradiço, tá? Eu mesmo já fiz um pão
100% com farinha de arroz fica quebradiço, fica arenoso. Então, não fica uma textura bacana. Por isso que a gente tem que associar, tá, com outros tipos de farinha. O amaranto já é ideal para algumas preparações, como bolos, biscoitos, barrinha de cereal, tá? Para pães, né, esse ingrediente ele confere muito volume e textura. Agora a batata, quando ela é usada cozida, ela vai atuar como espessante e ela vai dar mais corpo para algumas preparações, no caso, na produção de pães. Agora a fécula, ela também entra como agente espessante, né, no caso de molhos, e pode ser usado também para produção de biscoitos, bolos, rocamboles. O inhame e o cará também, que tem assim uma textura parecida, tá? Com a batata, eles também agregam na estrutura e no sabor. E geralmente também são utilizados em preparações como pães e pizzas. O trigo sarraceno, ele já é ideal nas produções, por exemplo, como massas, pães, panquecas, e o objetivo do trigo é melhorar o perfil sensorial dessas preparações. A quinoa também já é bastante utilizada nesses tipos de preparações que já falei anteriormente, né? Panquecas, pizzas, pães, biscoitos, né? E ela também vem ganhando espaço em outros tipos de preparações, tá? Agregando saladas, risotos. Então, ela tem uma versatilidade a mais. O sorgo, que ele é um cereal que é bem semelhante ao milho, ele também ganha muito espaço, tá? Nesses produtos de panificação. E aí, combinando ele com outros tipos de farinhas, ele também é ideal para fazer alguns tipos de biscoito. Agora, o pães, gente, vocês já ouviram falar, ele é mais usado, né, como ração animal, mas ele também tem as suas particularidades nessa questão, né, de elaboração de produtos sem glúten. E essa farinha, quando ela é acrescida de água e ela fermenta, ela se torna uma massa que chama injera, que ela é consumida bastante na África, tá? E essa massa também ela serve para espessar alguns molhos e sopas. E aí, gente, nós temos a farinha de banana verde. A polpa da banana verde, ela tem uma quantidade de amido que é bem similar com o milho e com a batata. E aí, quando a gente desidrata essa polpa, né, a gente obtém a farinha de banana verde, também que é super bem-vinda em diversas preparações. E aí, aqui na apostila, eu coloquei outros exemplos de farinha que são super bem-vindas, né, nessas preparações. E aqui está descrito algumas propriedades nutricionais e funcionais. E aí vocês deem uma lida. Deixa eu só... Tá. E aí nós temos aqui o item que fala sobre as considerações quanto a essas farinhas isentas de glúten. O que ele quer dizer aqui nessa parte? É o seguinte, dependendo do produto que a gente usa, nessas substituições de receitas, né, isentas de glúten, cada um tem a sua particularidade, cada uma vai ter a sua característica. Por exemplo, a fécula de batata, a araruta, o polvilho, né? Então, são ingredientes que têm géis mais fortes. Então, eles vão ser melhores para usar em receitas como bolos, pães, biscoitos. Por quê? Porque essas receitas requerem uma estrutura mais rígida. Agora, farinha de milho, fubá, o arroz, né, que deixa essa textura mais arenosa, geralmente elas são adicionadas em conjunto com outras farinhas, tá? Dependendo da preparação que a gente quer fazer, ou então são adicionadas em maiores quantidades para ter um resultado similar a essas outras farinhas, né? E ingredientes que a gente citou anteriormente. Pessoal, então, esse vídeo é uma introdução ao tema, tá? Da nossa aula. Na apostila tem informações mais detalhadas, tem algumas tabelas que são bem interessantes. Eu coloquei também uma questão que fala de ingredientes não amiláceos,
nessas preparações sem glúten. Por exemplo, a função do ovo, do leite, da gordura, do açúcar, do sal e do fermento, né, nessas preparações. E coloquei 3 fichas técnicas, tá? Então, a ideia dessa aula é iniciar falando sobre glúten. E o que acontece, né? Vocês vão ter agora uma segunda aula com a professora Patrícia, que é a diretora, né, da nossa unidade, onde vocês vão tirar algumas dúvidas e complementar, tá, o assunto. E para esta aula não tem atividade. Na semana que vem eu vou preparar uma aula prática, tá, onde eu vou demonstrar algumas dessas receitas aqui, vou disponibilizar outra para vocês, vou deixar livre essa questão da produção. E aí a gente retorna em janeiro falando sobre lactose, tá? Então, só para ficar claro para o entendimento de vocês. Então, uma boa noite, né? Vamos agora com a aula da professora Patrícia, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e vai agregar demais para o conhecimento de vocês. Então, uma boa noite e qualquer coisa, estou aqui.